Graça e paz, igreja. Boa noite. Como é bom estar de volta, quase careca, com uns quilos a mais, mas é melhor a gente se reunir presencialmente, porque a tecnologia ajudou um pouquinho, mas não é a mesma coisa do que a gente se reunir aqui, se vendo, tendo contato uns com os outros, perguntando como os outros estão. Então, louvo a Deus que Ele esteja dando essa oportunidade para nós, mais uma vez, buscarmos aqui juntos crescer no Senhor. Amém? Vou pedir que a igreja esteja abrindo a Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4, 13. Tiago, capítulo 4, verso 13. Enquanto os irmãos abrem, eu queria dizer que eu batizei essa mensagem com o título A Mentalidade Cristã Diante do Caos. Claro que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, e a ideia aqui é mostrar para os irmãos como a percepção que nós temos sobre Deus afeta diretamente a forma como nós agimos diante do caos, diante de uma pandemia, diante de uma doença, seja o que for. Para os irmãos entenderem o contexto do texto aqui, Tiago está falando para comerciantes, pessoas que tinham bens materiais para poder ajudar outras pessoas, donos de terras, aristocracia da época, pessoas que tinham recursos para poder compartilhar com os outros irmãos, nesse trecho aqui especificamente. E olha o que ele diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome pela tua igreja aqui reunida, Pai. Pai, muito obrigado porque tu és o Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus que permite a pandemia, é o Deus que tem nos sustentado dia e noite, Pai. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, separação entre nós e ti, Pai. E que nessa noite, Deus, eu seja um escravo da tua vontade aqui, Pai, que eu não fale nada do meu coração e da minha mente, mas aquilo que o teu Espírito deseja falar para todos nós, Pai. Que possamos sair daqui nessa noite, Pai, gratos pelo Deus que o Senhor é em nossa vida e por aquilo que o Senhor falou para nós nessa noite, mudando a nossa mente e coração, Pai. Em Jesus é o que te pedimos, Pai. Amém. Como eu falei, meus irmãos, aqui Tiago está se direcionando para pessoas que tinham recursos para ajudar a igreja no momento de perseguição, mas que eles se recusavam a isso. Como vocês podem ver aqui, eram homens que não estavam levando a vontade de Deus em conta. Eles planejavam a vida deles, eles planejavam para onde eles iriam, o que eles fariam com os recursos deles, mas em nenhum momento eles levavam qual era a vontade de Deus para a vida deles, qual era o papel que eles deveriam exercer diante de uma igreja que estava sendo perseguida, pessoas estavam tendo seus bens tomados, eles poderiam ajudar, mas não estavam ajudando. Esse é o contexto para a gente entender com mais clareza aqui. E antes de entrar no texto, destrinchar versículo por versículo, eu queria fazer uma introdução que vai parecer que não tem nada a ver com o tema, mas vocês vão entender lá no final que tem tudo a ver com aquilo que Deus deseja falar para nós nessa noite. E eu queria começar com a seguinte frase para que você gravasse aí. A nossa percepção sobre quem Deus é altera diretamente a forma como nós agimos. O que isso tem a ver? O que isso significa? A percepção que você tem sobre Deus
vai mostrar como você vive no seu dia a dia. Se você crê num Deus grande, que é soberano, todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra e sustenta todas as coisas, você vai olhar para uma pandemia, como é a situação que nós vivemos aqui, mas serve para qualquer outra situação, porque o caos no mundo nunca desapareceu, sempre houve caos. Mas você olha para uma situação dessa e você não teme as mesmas coisas que o mundo teme. Mas se você crê num Deus pequeno, você vai olhar para o caos diante de você e você vai duvidar da existência de Deus. Você vai duvidar se esse Deus é bom mesmo. Aqui, você acredita que Deus não é tão grande quanto a palavra diz que Ele é, e você acredita que você é tão bom que não merecia passar pelo caos que nós estamos vivendo. A sua percepção sobre a grandeza de Deus vai mostrar quem você é, e diante do caos é a melhor oportunidade que você tem de mostrar o tamanho do seu Deus. E infelizmente, essa pandemia tem mostrado que o Deus que a igreja, muitas das vezes, tem se mostrado pequeno para aqueles que não são do nosso convívio. As pessoas do mundo estão olhando para nós, estão vendo pessoas tementes à pandemia e não tementes a um Deus que é infinitamente maior do que qualquer pandemia, do que qualquer temor que nós podemos ter. A visão bíblica da fé, meus irmãos, eu vou montar algumas bases aqui para a gente entender esse texto. A visão bíblica do que é a fé não é precisa entender isso. A fé que você tem em Jesus Cristo não é uma simples crença sem base nenhuma, como qualquer outra religião crê, como qualquer outra pessoa crê no horóscopo, ou alguém que crê que a posição dos planetas vai alterar a forma como você vai agir durante a semana. A fé cristã é uma fé que se fundamenta na rocha, e essa rocha é o Senhor que se revelou nessa palavra. Lá em Mateus 13, versículo 13 também, quando Jesus fala daqueles que vendo, não veem, ele não está falando dos crentes ali. A visão que o mundo tem é de que nós somos cegos, de que nós que cremos em fábulas, mas quando Jesus fala daqueles que enxergando não conseguem ver, ele está falando dos incrédulos. O que isso significa? É que o cristão, principalmente numa situação como essa, como nós vivemos, o cristão deveria mostrar para o mundo que nós aqui conseguimos enxergar além do que aquilo que a razão, a ciência consegue enxergar. A fé cristã se fundamenta numa palavra que nos traz conforto diante de um caos como nós estamos vivendo. E aí é por isso, meus irmãos, é por causa dessa falta de percepção sobre Deus, que no momento como esse você vê tantas pessoas abandonando a fé. No momento como esse você vê tantas pessoas desanimando. No momento como esse tem tanta gente dizendo: Senhor, mas por que eu? Porque a percepção dessa pessoa é de que ela jamais merecia passar por aquilo que ela está passando. Quando na verdade, se você entende a sua posição diante de um Deus grande e santo, e que você é um pecador, meus irmãos, seja grato a Deus porque um dia Ele te salvou, porque aquilo que você pode passar aqui na terra não se compara às bênçãos que Deus te promete nos céus, e isso é pura graça. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar aqui. Eu queria trazer um texto que está lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Você vai ver que a nossa fé é firmada numa rocha inabalável. É assim que diz o texto: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Olha o que o texto diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Meus irmãos, se você crê num Deus que foi pego de surpresa com essa pandemia, esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia já sabia que isso ia acontecer desde antes dele criar os céus e a terra. E ele sempre esteve no controle.
E olha o que diz no final: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. O Deus que você e eu dizemos crer é o Deus que, além de já saber todas as coisas, Ele não deixa de cumprir a sua vontade para a humanidade. Então, por mais que pareça que está tudo uma bagunça, tudo está um caos, Deus permanece no controle e o plano de salvação dele para a humanidade segue prosseguindo. Por mais que você não consiga ver, Ele deseja agir através da minha e da sua vida no momento desse, para mostrar que esse Deus continua agindo. O nosso Deus é um Deus grande. E o segundo texto está lá ainda no profeta Isaías, capítulo 8, versos 12 e 13, que diz assim: não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. O Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Em outras palavras, meus irmãos, Deus é infinitamente maior do que o meu medo e o seu medo, infinitamente maior. Para pensar no que é o medo. O medo é o sentimento de que você não está no controle da situação. O medo, o pavor, e aqui o texto diz claramente: não temam aquilo que o mundo teme, não temam aquilo que o povo teme. Se o povo teme uma pandemia, saiba que a palavra de Deus diz para você temer somente uma coisa: Deus, o nosso Deus é grande. O medo é o sentimento de não estar no controle de uma situação. É por isso que o mundo teme uma pandemia, porque eles não creem num Deus que, apesar de permitir uma pandemia, Ele permanece no controle de todas as coisas. O cristão deve temer, ter pavor do Senhor, por quê? Porque somente Deus é incontrolável. Ninguém controla Deus, ninguém está acima de Deus. Deus está acima de todas as coisas e de tudo. Ele olha para essa pandemia aí, meus irmãos, e aqueles que dizem que Ele não está no controle, Deus dá risada disso. Porque Ele foi o Criador dos céus e da terra, e sustentador até os dias de hoje. E, meus irmãos, não há nada que aconteça, tenha sido essa pandemia planejada no laboratório, como alguns creem, ou não, nada disso pegou Deus de surpresa. E Ele diz para a gente: não temam aquilo que o mundo teme. Se o mundo teme uma pandemia, se o mundo teme a morte, se o mundo teme a doença, não temam isso, porque Deus está no controle. Essa é a fé firmada na rocha que a palavra de Deus nos ensina. E é essa a postura de um cristão. É esse Deus grande que o mundo tem que olhar para a nossa vida e ver que nós cremos, não só com a boca. Não adianta a gente vir aqui aos domingos, às quartas-feiras, aos domingos pela manhã, dizer que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas e a gente ter pavor daquilo que o mundo, que não tem Deus, também teme. Não adianta. É necessário que aquilo que a gente diz, aquilo que a gente declara sobre o Senhor, precisa se converter em ações. Então, no momento onde a igreja deveria ser a luz que ilumina o caminho do mundo, a igreja está agindo da mesma maneira que o mundo, está temendo as mesmas coisas que o mundo e está crendo da mesma maneira que o mundo. Até mesmo as esperanças daqueles que estão na igreja não é Deus, não é o controle de Deus, mas é a ciência, é qualquer outra coisa. Meus irmãos, a gente precisa saber aquilo que está lá em Coríntios capítulo 12, que o dom da ciência também é dado por Deus. Então é Deus que capacita aqueles homens que estão dia e noite trabalhando numa vacina, que um dia pode ajudar a gente. Então Deus, Ele permanece no controle de absolutamente todas as coisas. Creia num Deus grande, meus irmãos. E seguindo aqui, agora a gente entra no texto. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse é: o nosso Deus é grande e infinitamente maior e mais poderoso do que aquilo que assusta o mundo e que tem nos assustado também. Então eu queria que você guardasse isso. Agora vamos entrar aqui no texto. Versículo 13: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Olha isso aqui, meus irmãos. Tiago percebeu que aqueles homens ali,
Eram homens que declaravam com a boca que criam num Deus soberano, mas que nas atitudes deles, eles demonstravam não crer que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque, olha aqui, quando ele diz, hoje ou amanhã iremos, ele está planejando o dia de amanhã, como se ele fosse o controlador do dia de amanhã. Iremos para esta ou aquela cidade, ele planejando onde. Passaremos 1 ano ali, ele planejando o tempo que ele passaria ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro, planejando o que eles fariam ali, sem levar em conta de qual era a vontade do Senhor. E aí eu te pergunto, alguma semelhança dessa mentalidade aqui com os dias de hoje? A gente planeja o nosso amanhã, a gente faz uma listinha de sonhos e desejos que, se a gente morrer sem cumprir aquilo ali, a gente entra em depressão. Se a gente chegar na velhice sem viajar para aquele lugar que a gente tanto deseja, sem conseguir alcançar aquilo que a gente tanto deseja, a gente já entra em depressão, fica magoadinho, acha que Deus não abençoou a gente. E se a vontade de Deus for que você não realize nenhum daqueles sonhos que estão na sua listinha pessoal? E se o desejo de Deus, para daqui a 5 anos, que você planeje alguma coisa, seja outra coisa completamente oposta? Será que você crê num Deus que é soberano sobre a sua vida, sobre os seus desejos, vontades e sonhos? Isso significa que essa palavra aqui de Tiago, para aqueles homens que viviam como se Deus não existisse, pode servir para mim e para você também. A questão aqui, meus irmãos, não é que exista um erro em você planejar o seu amanhã, em você ter sonhos. Mas se o seu planejamento, se a sua listinha de sonhos não estiver submissa à vontade de Deus, se tiver um item só que você diga que você não aceita passar dessa vida sem conseguir aquilo ali, você já não está crendo que Deus é soberano sobre toda a sua vida. É necessário que toda a nossa vida esteja submissa a Deus. E é interessante ver como do versículo 7 até o versículo 15, você vê Tiago usando as expressões submetam-se a Deus, no versículo 7, aproximem-se de Deus, versículo 8, verso 10, humilhem-se diante do Senhor, e no versículo 15 ele vai dizer que a nossa oração deveria ser, se o Senhor quiser, faremos isto e aquilo. Essa é a postura de um cristão. A gente absorveu aquela crença do mundo de que a independência, você ser uma pessoa independente, você ser uma pessoa de sucesso, é sinal de sucesso diante do reino de Deus. Mas o reino de Deus pede tudo de você. O reino de Deus pede tudo. Então pode ser que aos olhos do mundo você tenha o maior sucesso que for, mas diante de Deus pode ser que você não tenha cumprido uma vontade dele sequer. E o que isso tem a ver com a pandemia? É que o mundo olha para nós nesse momento e vê pessoas mimadas, que creem num Deus que cabe no nosso bolso. Um Deus que é quase um bichinho de estimação, que a gente adestra ele para cumprir todas as nossas vontades e desejos, e se ele não cumprir, a gente vai para a cama chorar. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. E é essa mentalidade, meus irmãos, que tem mostrado para o mundo que o Deus que nós vemos cultuar aqui todos os domingos aparenta ser pequeno para eles. Eles olham para a gente e falam, um Deus pequeno desse, que faz ele temer as mesmas coisas que eu temo? Um Deus pequeno desse, que é obrigado a fazer tudo aquilo que ele deseja para a vida dele? Que Deus é esse? Esse Deus é um Deus pequeno e não é o Deus bíblico. E cada vez mais, meus irmãos, os planos de Deus têm sido rejeitados pela igreja, cada vez mais. Cada vez mais a igreja dá os mesmos conselhos que um incrédulo dá para outras pessoas. Basta você ver a crise de identidade que os jovens e adolescentes estão vivendo no nosso dia. Um filho de um cristão vai pedir conselho para o seu pai hoje em dia, que também é cristão, e ele ouve do pai a mesma coisa que o mundo diria. Que ele precisa ter estabilidade financeira, que ele precisa passar num concurso público, que ele precisa
seguir uma linha de mercado que está em alta, e a vontade de Deus. E a vontade de Deus. Meus irmãos, pode parecer que isso não tem conexão com o que eu estou falando sobre a pandemia, mas tem absolutamente tudo a ver, porque é uma mentalidade de um Deus pequeno, de um Deus que está sujeito a gente. Nós somos soberanos sobre esse Deus, e não é isso que a Bíblia diz. É nesse momento que a grandeza de Deus resplandece no meu e no seu rosto para o mundo. E se esse Deus não for grande, esse Deus nunca vai ser atraente para o mundo também. É necessário que você entenda aquilo que Deus deseja para mim e para você. E seguindo aqui, meus irmãos, os sonhos também, como eu já falei, né? Você quer testar como a igreja tem tido a mesma visão que as pessoas do mundo? Para para pensar em quais foram as felicitações de aniversário que você recebeu no seu Facebook esse ano, ou no último ano. Você vai ver a mensagem de um cristão e um não cristão, e às vezes a do não cristão é mais crente do que o do cristão. Um monte de cristão, você ouve, lê logo aquilo, né? Que Deus realize todos os seus sonhos. Meus parabéns, meu irmão, que Deus realize todos os seus sonhos. Deus me livre dele realizar todos os meus sonhos, porque se Deus tivesse realizado todos os meus sonhos até hoje, eu nem aqui estaria, provavelmente meu destino final seria o fogo eterno, porque Ele estaria somente realizando as minhas vontades, os meus desejos mimados. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que diz que naquele dia que eu e você depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós afirmamos diante dessa igreja que você e eu somos um escravo da vontade de Deus. Um escravo da vontade de Deus. É necessário que a gente tenha isso em mente. Um escravo na época medieval, ele fazia qualquer coisa sem consultar o seu rei. Um escravo, quando o rei dizia para ele fazer alguma coisa, o que ele fazia? Ele nem questionava, ele só fazia. Semelhante àquilo que Jesus faz quando chama os apóstolos: vem, segue-me, e eles o seguiram. Deus deseja fazer parte de toda a nossa vida, e a minha preocupação em trazer essa mensagem nessa noite é porque a igreja tem tido a mesma mentalidade do mundo diante do caos, e bastou uma pandemia, algo que é mais visível para a gente compreender como isso é grave. A gente precisa ter a esperança transformada, nossa esperança, as soluções em Deus e não naquilo que o mundo tem depositado a sua confiança. E aí eu queria ler os versos 14 e 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Isso aqui é interessante, né, meus irmãos? Minha esposa, há pouco tempo, me mostrou uma foto que está fazendo um ano que alguma rede social lembrou a ela, e eu falei para ela: caramba, a gente nem imaginava que ia estar no apocalipse hoje. A gente nem imaginava que ia estar numa pandemia, mas Deus, Ele já sabia dessa pandemia. Isso, meus irmãos, sabe o que isso serve de aprendizado para a gente? É que nós somos pequenos, a gente não tem controle de nada, a gente nunca está no controle da situação, aparenta estar, mas nunca estamos. Mas esse Deus, que é infinitamente maior do que eu e você, se você de verdade crê que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, você precisa saber que Ele já tem planos para essa pandemia e para o que vem depois. Ele sabia disso desde o início, desde antes disso tudo acontecer. E no verso 16 vai revelar uma coisa interessante para nós. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Meus irmãos, nós vivemos na época da idolatria da independência. O orgulho nunca foi tão admirado como é nos nossos dias. E a gente se esquece, meus irmãos, de que uma das coisas que moldou o mundo ocidental foi o cristianismo. E o cristianismo é que trouxe o valor da humildade através de Jesus. Antes do cristianismo, no mundo romano, no mundo grego, o orgulho, a teimosia, a soberba era algo que era admirado pelas pessoas. Jesus vai dizer que aquele que serve é o maior no reino de Deus.
Então há uma divergência de mentalidade aqui, que não coaduna, não tem como a gente juntar essa mentalidade de hoje em dia, onde a independência, o orgulho, você ser uma pessoa de sucesso, que é admirada por muitas pessoas, isso não cabe dentro do reino de Deus, se ele não estiver fazendo parte disso tudo. Ele precisa fazer parte, e é semelhante, é interessante que 2000 anos depois o problema é o mesmo, eles se vangloriam, toda essa vanglória é maligna, Tiago vai dizer, porque não há nada mais maligno do que você viver como se Deus não existisse, principalmente se você diz crer nesse Deus. Nossa oração, ela deixou de ser que se faça a tua vontade e virou, Senhor, que faça a minha vontade. Senhor, eu quero isso, eu declaro isso, eu decreto isso, como a gente ouve por aí, né? Como a irmã Glória falou, quem somos nós para decretar qualquer coisa, para exigir qualquer coisa de Deus? Quem somos nós? Meus irmãos, está entendendo que alguém que faz uma oração dessa, eu decreto, eu não aceito isso para a minha vida, é alguém que crê que ele é soberano sobre a vida dele. Não é a mentalidade cristã, não é a percepção de um Deus soberano. A gente precisa internalizar isso em nós e perceber, avaliar as nossas atitudes, as nossas orações e entender se a gente de fato crê no Deus grande que a Bíblia mostra para nós. É necessário a gente entender isso. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, que aí a gente entra no ponto-chave dessa ministração. A percepção que você tem sobre Deus vai moldar a forma como você age no seu dia a dia. A sua percepção sobre a grandeza de Deus vai moldar como você age diante do mundo. E o ponto-chave é por isso que o mundo não se sente mais atraído pelo Deus que nós servimos. Ele olha para nós e vê um bando de mimados que não aceita sofrimento, não aceita passar por tribulação, mesmo Deus prometendo para a gente uma eternidade sem doença, sem pandemia, sem tribulação, sem absolutamente nada de mal. A gente prefere viver nossos 50, 60, 70, 80 anos aqui na terra bem e passar a eternidade sofrendo do que viver essa vida aqui curta, totalmente disposto a sofrer por Deus, mas viver pela esperança da eternidade junto com Ele. Nenhum sofrimento que eu e você podemos passar se compara àquilo que é prometido para mim e para você. Mas isso se converte somente quando você crê no Deus das Escrituras. Tem muita gente achando que crê no Deus das Escrituras e crê num Deus que simplesmente é Ele mesmo e ele não percebe. É um Deus que é muito parecido com o teu ego, com o teu orgulho, com a tua soberba, e a pessoa não percebe que aquele Deus ali não é o Deus da Bíblia. Mas afinal, o que o cristão deve fazer diante do caos? Toda essa volta que eu dei aqui foi para apresentar uma mentalidade que Tiago estava combatendo ali, e por mais que, e talvez você esteja pensando, mas eu não tenho bens sobrando como aqueles homens tinham ali, que Tiago estava exortando. A minha pergunta para você é, qual é a sua riqueza? Qual é a sua riqueza? Aqueles homens podiam contribuir com bens materiais, mas qual é a tua riqueza que você pode contribuir com aqueles que estão sofrendo no dia de hoje? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por causa daquilo que está lá no verso 17, e agora vocês vão entender o que Deus exige de mim e de você diante desse caos. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos, mais uma vez eu te pergunto, qual é a sua riqueza? O que é aquilo que você tem para oferecer para as pessoas e você não tem oferecido? Porque o cristão, ele sempre vai ter no mínimo uma coisa para oferecer: o joelho no chão orando pela vida de outra pessoa, no mínimo, mas ele sempre vai ter alguma coisa para oferecer. E nós estamos na nova aliança. Eu trouxe textos aqui do Antigo Testamento, não trouxe? Textos que mostram que esse Deus é soberano, esse Deus é gigante, esse Deus está no controle de todas as coisas.
Mas há 2000 anos atrás, esse Deus soberano encarnou em forma humana, viveu entre nós, passou por tudo aquilo que nós passamos, foi tentado em absolutamente todas as coisas, como diz Hebreus 4,15, porém sem pecado. E se você crê que aquele Jesus Cristo que andou entre nós durante 33, 34 anos, é tão soberano quanto o Pai, apesar de ser submisso a Ele, você precisa entender que a soberania de Deus se manifesta na forma como Jesus mostrou para a gente que nós devemos agir. Olha, por exemplo, capítulo 1, versos 15 a 19. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E aí a gente vai fazer uma passagem rápida sobre o que a Bíblia nos mostra sobre a habitação de Deus e o relacionamento dele com os homens. Deus cria todas as coisas, coloca Adão e Eva no jardim, se relaciona pessoalmente com Adão e Eva, habita entre eles, mas o homem peca e é expulso do jardim. Passam-se anos, chega no período, eles edificam altares em montes para que ali ele se relacione com Deus e ali ele mostre aonde Deus falou com eles. Passa-se mais um período, Deus ordena que Moisés mande os homens construírem o tabernáculo, para que ali Deus tabernacule com os homens. Tabernacular é habitar, a mesma coisa. E ali ele se relaciona. Passa um tempo, Davi morre, Salomão constrói o templo, Deus mais uma vez habitando entre os homens e se relacionando com os homens. Passa-se um tempo, ele habita em forma humana na pessoa de Jesus Cristo e habita entre nós, se relaciona com os homens, morre, ressuscita ao terceiro dia e 40 dias depois ele envia algo que eu e você, se cremos em Jesus Cristo, nós temos dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Então aquele Deus que se relacionava, que se manifestava no templo, no tabernáculo, na antiguidade, hoje ele deseja agir através da minha e da sua vida. A soberania de Deus na nova aliança, depois de Jesus Cristo, ela se manifesta através da igreja. O que isso traz de implicação? Que às vezes a gente fica orando, pensando que Deus vai mandar um anjo acabar com a pandemia de vez. A gente precisa olhar para a pessoa de Jesus Cristo, porque como diz o texto, ele é a imagem do Deus invisível, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, se você quer saber como Deus age no nosso dia a dia, olhe para Jesus. Jesus, a forma que ele agiu diante do caos, tem que ser o nosso modelo para os dias de hoje. Jesus, ele demonstrou a sua soberania da mesma forma que o Pai. Ele demonstrou a sua soberania sobre as leis da natureza quando ele andou sobre as águas. Ele demonstrou a sua soberania sobre os fenômenos da natureza quando ele parou a tempestade. Ele demonstrou a sua soberania sobre o mundo espiritual quando ele expulsava os demônios. Ele demonstrou a sua soberania sobre a doença e a saúde quando ele curava os enfermos. Ele demonstrou a sua soberania sobre a criação quando ele curava o cego, curava o surdo, curava o paralítico. Ele demonstrou, ele é soberano igualmente ao Pai. E ele fala uma coisa: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. Faça aquilo que eu mostrei para vocês. O cristão, ele é um pequeno Cristo aqui na terra. Então eu acho que agora você está começando a entender o que a soberania de Deus tem a ver com a forma como a igreja age diante de uma pandemia. A soberania de Deus vai se manifestar na vida daquela pessoa que está precisando da nossa ajuda lá fora,
através de mim e de você. O que isso significa? Que eu e você somos os braços e as pernas dessa cabeça que é Cristo, como o texto diz aqui. A mentalidade de Cristo tem que estar em nós, e é através de nós que Cristo age no nosso dia a dia. Isso, meus irmãos, traz um senso de responsabilidade para nós, para a gente não ficar somente com o joelho no chão orando. Isso é grande, tá? Oração é o principal dever do cristão diante de uma pandemia, mas a gente pode entregar muito mais do que isso. Por mais que a gente não possa ter contato com aqueles que estão doentes, mas a gente pode ter contato com os familiares, dividir um pouco o sofrimento, o fardo que eles estão vivendo nesse momento. É papel da igreja demonstrar como a soberania de Deus age nesse mundo, porque se nós não agirmos, as pessoas lá de fora vão olhar e vão falar: Deus não está agindo nesse negócio. Estamos na nova aliança, não é mais como no Antigo Testamento. O Espírito Santo, Deus habita dentro de mim e de você, e é através de nós que Ele deseja agir, é através de nós, meus irmãos. Nos primeiros séculos da igreja, a igreja entendeu isso. Se a gente acha, qualquer coisinha, a gente já diz que Jesus está voltando, né? Mas já teve várias pandemias antes dessa. Antes da Reforma Protestante, teve a peste negra que varreu 1/3 da Europa. 2 séculos depois de Jesus, a igreja já passou por um período onde uma pandemia aconteceu. E sabe o que a igreja fez? A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Uma aldeia tinha algum tipo de pandemia acontecendo ali. Aqueles que tinham recursos, como o texto diz aqui, fugiam para os montes, deixavam os doentes ali, mas quem ficava para ajudar os doentes? A igreja de Cristo. E quando perguntavam para eles: por que vocês fazem isso? A resposta deles era a mais simples de todas: porque Jesus Cristo entregou a sua vida por mim e eu tenho que fazer o mesmo pelo meu próximo. Isso é registro histórico, meus irmãos. É registro de uma igreja que tinha a mentalidade bíblica, que entendeu qual era o papel da igreja diante de uma situação de caos. É a igreja que tem que trazer luz. Sabe qual foi o resultado disso? A igreja, aos poucos, foi parando de ser perseguida, porque o império viu o benefício que a igreja dava para a sociedade, e o reino de Deus se expandia. As pessoas ficavam curiosas para ouvir o evangelho, esse tal de evangelho que leva as pessoas a demonstrar amor quando ninguém mais está demonstrando. Eles entendiam que a soberania de Deus se manifestava através deles naquele período. E é essa mentalidade que Deus exige de nós nesse tempo. Amém, meus irmãos? E sendo Jesus o nosso modelo, o nosso grande modelo de como a soberania de Deus deve se manifestar nesse momento, a gente já entendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas, e nós entendemos que estamos na nova aliança, que hoje a soberania de Deus age através de mim e de você. Portanto, é uma responsabilidade que eu e você carregamos. Agora a gente olha para Jesus, como a soberania de Deus se manifestou. Esse mesmo Jesus que era soberano sobre todas as coisas, quando estava diante do túmulo de Lázaro, o texto diz que ele lamentou a morte de Lázaro e a pequena fé daquelas pessoas. Esse mesmo Deus soberano demonstrou a sua soberania lamentando diante do caos, lamentando diante de uma consequência do pecado. O primeiro papel da igreja é demonstrar compaixão para aqueles que estão sofrendo lá fora. Primeiro papel de todos é orar, mostrar que nós lamentamos pelas vidas que estão sendo perdidas, pelas vidas que estão sofrendo, pelos filhos que estão ficando sem pai, pelos pais que estão ficando sem filhos. Primeira coisa que nós temos que copiar de Jesus nesse momento, mas ao invés disso, a igreja prefere ir no Facebook e postar coisas de que Deus está fazendo isso daí por causa do pecado do Brasil e que todo mundo vai para o inferno. Que amor é esse? A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente tem total convicção disso, mas isso é hora da gente falar que é o pecado da pessoa que está levando ela para o inferno? É o amor, é o agir segundo Cristo que vai demonstrar para o mundo que ela precisa se render a esse Deus maravilhoso.
Primeira coisa que Jesus faria no nosso período é lamentar pelas consequências que o pecado trouxe na nossa vida. Segunda coisa, ele chamou pessoas ao arrependimento e pregou o evangelho. Jesus, o ministério itinerante dele era esse. Por onde ele andava, ele pregava o evangelho. A oportunidade que ele tinha, ele falava do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, como diz em Romanos capítulo 1. Não cremos em outro tipo de salvação, não é verdade? As pessoas estão morrendo, não é verdade? As pessoas estão morrendo sem Cristo, não é verdade? Então, qual é o nosso papel? Pregar o evangelho de Cristo Jesus. Dizer para ela que essa pandemia aqui não vai existir lá no céu, que o sofrimento que pode nos pegar a qualquer momento de surpresa não vai existir na eternidade, e que Jesus Cristo deseja salvar essa pessoa de toda a dor, enfermidade e passar a eternidade com ela, se relacionando com ela. Pregue o evangelho de Cristo Jesus. Terceira coisa, ele fez o bem. Como é lindo você ver, principalmente no evangelho de Marcos, que destaca mais isso, Jesus vendo o sofrimento de alguém, seja através de uma deficiência, de uma perda, e o texto diz, e compadeceu-se Jesus de alguém, de fulano. Jesus se compadece do seu sofrimento, e também se compadece do sofrimento do mundo, e ele não ficava parado, ele fazia o bem com aquilo que ele tinha. Nós não temos o poder que ele tem, de falar, de curar da forma que ele curava. Eu acredito que a cura ainda aconteça, mas com o poder de Jesus, é claro que a gente não tem, mas a gente tem que ver qual é o bem que a gente pode fazer por aquele que está sofrendo, porque Jesus fez isso e ele deseja que nós façamos da mesma forma que ele. Quarta coisa, diferente daqueles homens a quem Tiago estava corrigindo, Jesus deseja repartir sua riqueza com o mundo. Qual é a tua riqueza, como eu já perguntei? O que é aquilo que você pode contribuir nesse momento? Meus irmãos, a gente tem o WhatsApp hoje em dia. Se você pegar uma vez por mês, rolar seus contatos no WhatsApp, ir lá até o final e perguntar como é que está cada pessoa que você tem no seu WhatsApp, eu tenho certeza, meus irmãos, que pelo menos uma vai estar passando por um momento difícil. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Tem tanta gente entrando em depressão, tanta gente com falta de confiança se aflorando dentro dela, tanta gente sofrendo, e a gente tem um contato com uma facilidade gigante, mas a gente prefere passar o nosso dia assistindo Netflix, assistindo Amazon Prime, trocando conversa com coisas bobas com outras pessoas, podendo ajudar naquilo que a gente pode ajudar. Isso é triste, meus irmãos. É sinal que a gente não tem o senso de igreja diante do mundo. A igreja deveria ser a luz do mundo. E a quinta e última coisa é: Jesus venceu o caos, prometendo uma nova vida sem pecado, sem maldade, sem doenças, sem pandemia, e nos ordenou a pregar a sua mensagem. Ou seja, seja a luz, seja a esperança diante do caos. E eu termino dizendo aquela frase que eu já falei 3 vezes aqui: a sua percepção sobre quem Deus é vai mostrar a forma com a qual eu e você agimos no nosso dia a dia. O Deus que as pessoas veem em você é um Deus grande ou é um Deus pequeno? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, grandioso és o Senhor, Pai. Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, Pai. Todas as coisas subsistem sobre o Teu Filho amado Jesus. Não há nada que foge do Seu controle. Por mais que nós temamos, Tu permaneces soberano sobre todas as coisas. Tu criaste os céus e a terra e tudo que neles há. Tu és o Deus que deseja agir através de nós. É o Deus que continua manifestando a Tua soberania de maneiras milagrosas, mas que falou, que deu para nós a responsabilidade de sermos agentes do Senhor diante do caos. Deus, dai-nos a mentalidade de Cristo, faça-nos entender que Cristo é a cabeça da igreja, e com essa cabeça é que devemos pensar. Pai, que possamos pregar o Teu Evangelho, lamentar com aqueles que sofrem, chorar com os que choram, fazer o bem
mesmo sendo pessoas limitadas, que não podem fazer o mesmo bem que tu fazes, que possamos entregar tudo aquilo em prol do nosso próximo, Senhor, porque tu entregaste tudo em prol de nós, tu entregaste o teu único filho, e nós muitas vezes não queremos entregar 5 minutos do nosso dia em prol de outras pessoas, Pai. Perdoa-nos pela negligência, Pai, que todos nós temos. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há nenhum, Pai, que faça o bem conforme Tu queres, Senhor. Que isso mexa conosco. Que ao ouvir isso, Pai, não venhamos pensar em outras pessoas, mas que possamos pensar em nós mesmos, naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos fazer. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que morreu, ressuscitou, para nos trazer a salvação, é que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.